Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Cristo acima de todos os poderes. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 21, que diz especificamente o seguinte: Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Texto realmente muito poderoso da oração que o apóstolo Paulo estava fazendo pelos crentes da cidade de Éfeso. Daqui a pouquinho nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no estudo desse versículo, mas antes disso, queremos orar uns pelos outros. Quero orar por você que está aí junto comigo, acompanhando o estudo da lição da Escola Sabatina e ao mesmo tempo que tem enviado os seus pedidos, que tem orado por alguns pedidos que têm sido colocados aqui dentro do nosso canal. Eu quero desafiá-lo nesse momento a orar comigo. Mas antes disso, queria agradecer especificamente a você que está assistindo através do nosso canal no YouTube. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não estou assistindo no canal do YouTube, mas estou assistindo através do WhatsApp, estou assistindo através do Facebook, do Instagram. Eu sei que tem pessoas que têm assistido em diversas plataformas. Não tem problema, o importante é que você esteja assistindo. Mas posso te pedir aqui um favor? Dá uma chegadinha até o nosso canal no YouTube. Se inscreve lá se você ainda não foi inscrito. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. Deixa ali o seu like. Tudo isso vai nos ajudar a chegar muito mais longe. E enquanto oramos juntos, Deus, através da sua palavra, vai chegando em lugares que nós não somos capazes de imaginar. Seja um parceiro nosso nesse ministério. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor Deus, porque em tua palavra temos a oportunidade de perceber quão grande o Senhor é. E o teu poder, que é um poder que está acima de todo nome, de todo aquele que pode trabalhar tanto aqui no nosso planeta como também no mundo espiritual. Te pedimos que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi mencionado dentro do nosso canal, bem como aqueles que estão lá no coração desse meu amigo, dessa minha amiga que ora comigo agora. Coloco, Pai, diante do Senhor esses pedidos, pedindo apenas que a tua vontade seja revelada na vida desse teu filho, dessa tua filha. Fale conosco agora também através da tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Dentro da oração que o apóstolo Paulo estava fazendo pelos crentes de Éfeso, quero só te lembrar que a cidade de Éfeso era uma cidade onde havia um comércio religioso muito forte. Tanto que Demétrio, que era o líder da associação comercial ali da cidade de Éfeso, quando percebeu a grande quantidade de pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, percebendo que os seus lucros estavam diminuindo, fez uma reunião de emergência com todos os comerciantes ali da cidade de Éfeso. Ele disse, olha, se esse tal de Paulo continuar fazendo o que ele está fazendo aqui, nós vamos à falência. Vocês estão percebendo a quantidade de livros que estão sendo queimados em praça pública, os livros de magia, e ao mesmo tempo todo o conhecimento a respeito dos nichos e da imagem da nossa grande Diana, deusa dos Efésios, que têm sido quebrados e têm sido colocados fora como se fosse um objeto sem valor. Nós temos que acabar com isso. E um processo de perseguição é movido contra o apóstolo Paulo por causa disso. Os Efésios, portanto, tinham algum tipo de conhecimento das artes mágicas. O que eram as artes mágicas naquele período? O que eles entendiam? As pessoas daquele tempo entendiam que algumas pessoas tinham uma sensibilidade espiritual muito grande, que conseguiam compreender como eles poderiam utilizar determinados objetos ou determinadas energias que estavam espalhadas pelo nosso planeta, energia que vinha dos animais, que vinha das plantas, para tentar influenciar os deuses, abrindo canais para que esses deuses pudessem fazer com que a situação do ser humano que precisava de uma intervenção em diversas áreas da vida, fosse nos relacionamentos, no amor, ou na questão das finanças, ou uma doença, que tudo isso pudesse ser resolvido.
Alguns arqueólogos encontraram livros de magia datados ali do 1º século que demonstravam esse tipo de conhecimento que era demonstrado pelas pessoas. Então haviam rituais que eram feitos para que esses poderes dos deuses pudessem ser desencadeados em favor da humanidade. O livro de Atos, por exemplo, lá no próprio capítulo 19, versos 11 a 20, mostra a história de alguns judeus que eram filhos de Seva, que era um judeu influente ali naquela comunidade e que praticavam artes mágicas. Esses indivíduos entenderam que Paulo também era um praticante de artes mágicas, mas de uma magia superior. Então, estudaram o que Paulo fazia, eles observavam o que Paulo fazia e resolveram fazer a mesma coisa. E foram expulsar um demônio que estava atormentando uma determinada pessoa. E quando eles chegaram, eles disseram: em nome do Senhor Jesus que Paulo prega, nós ordenamos que você saia desse indivíduo. O demônio olhou para aqueles homens e disse: eu conheço bem o Senhor Jesus, sei quem ele é e sei o tamanho do poder que ele tem. Também conheço Paulo, porque Paulo é o instrumento através do qual ele tem agido aqui em Éfeso. Agora vocês, quem são? Nunca ouvi falar de vocês? Agora, eu tenho uma coisa para vocês. E o demônio se jogou em cima daqueles homens, arrancou as roupas deles e deu uma surra tão grande que os caras quase morreram. Essa é uma história que está na Bíblia. Esses indivíduos acharam que poderiam vencer as forças do mal utilizando poderes e encantamentos. O que nessa oração, no versículo que nós lemos ainda há pouco, eu te desafio a voltar para a Bíblia. A Bíblia é fantástica dentro da sua palavra. O versículo 21 vai dizer: agora ele, está falando de Jesus, está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder e líder. Sabe, o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que têm poder e autoridade aqui nessa terra. Está falando sim de líderes religiosos que fazem encantamentos e esse tipo de coisa para poder tentar alcançar algumas coisas. Enquanto eu trabalhava em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer um pastor fantástico, o pastor Esteves. Ele foi missionário durante muitos anos em alguns lugares da África. E ele menciona que alguns feiticeiros muito poderosos de algumas tribos aonde ele trabalhou e que faziam encantamentos, e através dos seus encantamentos as pessoas morriam, pessoas que eram muito temidas. E quando ele começou a pregar o evangelho de Cristo Jesus, essas pessoas começaram a crer em Cristo e começaram a descrer desses poderes que o utilizavam, que sabemos que eram os poderes das forças do mal, realmente os poderes do inimigo das nossas almas. Esses indivíduos começaram a fazer alguns encantamentos para tentar destruir o pastor Esteves. E ele menciona que enquanto esses indivíduos trabalhavam ou utilizavam essas artes mágicas para poder destruir a vida dele, ele continuava desenvolvendo seu trabalho, continuava pregando. Ele tinha construído um hospital onde a sua esposa, que era enfermeira, atendia as pessoas. Ele tinha construído um colégio onde eles ensinavam os meninos e meninas a ler e a escrever e assim por diante. Ele continuava com o seu trabalho, até que um dia um desses líderes, desencantado, porque tinha feito tudo o que ele podia para tentar, através dos espíritos, destruir o pastor Esteves, pediu uma entrevista com um desses espíritos, fez alguns encantamentos, e esse espírito veio conversar com ele. Ele disse: por que você não destruiu aquele homem? E então esse espírito disse: que ele serve a alguém muito mais poderoso do que nós. E um dia ele vem aparecer lá na sede da missão, onde o pastor Esteves trabalhava, e disse: eu quero saber para quem você trabalha. E quando ele começou a conversar um pouco com o homem, descobriu que ele queria saber, na verdade, a respeito de Jesus. E quando ele falou a respeito do poder e da autoridade de Jesus, aquele líder ficou encantado e disse: eu quero servir a esse Jesus, porque eu achei que esses espíritos a quem eu servia, eles eram poderosos, mas descobri que é alguém muito mais poderoso do que eles. Porque eles não puderam te destruir por causa desse a quem você serve, e eu quero servi-lo também. Sabe, quando você... Eu poderia te contar uma dezena de histórias de indivíduos que viveram experiências muito fortes com o próprio inimigo. Me lembro que minha esposa e eu estávamos nos preparando para poder ir para o campo missionário, para poder trabalhar, e tivemos uma
uma situação com uma pessoa que estava possuída por um espírito mau e o espírito disse que nos destruiria. Fez ameaças muito sérias. Nós estávamos firmados em Cristo Jesus. E o que acabou acontecendo foi que aquela pessoa foi completamente liberta das forças do mal enquanto orávamos. A pessoa foi batizada, foi completamente liberta e o inimigo foi derrotado. E houve várias situações, poderia citar várias situações dentro da nossa dinâmica familiar, que houve momentos em que perigos reais foram colocados diante de nós, mas que nós sentimos a intervenção direta de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que não existem espíritos capazes de poder vencer o poder de Cristo Jesus, porque ele foi colocado acima de todos, olha o que ele vai dizer, de todos os governantes, autoridades, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo. Isso aqui tem que ficar muito claro. Lá no capítulo 6, depois a partir do verso 10, Paulo vai dizer que existem lutas que acontecem na dimensão espiritual. Portanto, Cristo Jesus, ele foi colocado acima de todos os poderes, mesmo dos poderes espirituais. Eu quero dizer para você que mesmo que todas as forças coligadas do inferno se unam para tentar destruí-lo, se você estiver com Cristo Jesus, a vitória é sua. A Bíblia deixa claro isso porque Cristo Jesus tem todo o poder. E o texto vai terminar mencionando que esse poder, que Cristo Jesus está acima de todos esses poderes, tanto aqui nessa terra como também no mundo espiritual, e que inclusive o seu nome, o seu poder, ele também agirá não apenas no presente, mas também no futuro. Então, Cristo Jesus não apenas ele demonstrou o seu poder lá no passado, enquanto esteve aqui nessa terra. Não houve um embate que ele tenha tido com o inimigo que ele tenha perdido, ele ganhou todas. Não houve uma doença que o inimigo conseguiu colocar sobre a humanidade que Cristo Jesus não pudesse ter curado. Não houve um coração tão endurecido que Cristo Jesus não pudesse, de alguma maneira, tocar. Todos os embates que aconteceram entre as forças do bem e do mal foram vencidas por Cristo Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele desafia os efésios a servirem a esse Deus. Esse Deus que tem todo o poder no céu e também na terra. Você não tem nada a temer se estiver firmemente alicerçado em Cristo Jesus. Eu quero desafiá-lo nesse momento a dizer para Cristo: Senhor, eu quero andar com o Senhor e quero que o seu poder esteja na minha vida. Se por acaso as forças do mal têm de alguma forma aprisionado você ou a sua família, clame ao Senhor Deus, creia no nome de Jesus. Porque quando até mesmo o nome de Cristo Jesus é proferido, todas as forças do mal tremem diante dele. Ele é o Todo-Poderoso. Sirva a esse Senhor. Ande com ele nesse dia e você não terá nada o que temer. A vitória será certa. Eu estudo a lição. E você?